Olá! Hoje Mimi aqui junto. O tema da live de hoje vai ser mapas mentais para plano de aula. Você que é professor, você que é docente, que né, tem aí, planejar aí as suas aulas, o mapa mental é uma excelente ferramenta para você planejar e usar como guia durante a sua aula. O meu nome é Liz Kimura, eu sou especialista em mapas mentais desde o ano de 2000, com 2 certificações internacionais. Esta dica é Mimi, que sempre me acompanha nas lives, né? Hoje ela está aqui desde o começo. E para quem está aqui no YouTube, eu convido, venha para quem está no Instagram, eu convido a migrar para o YouTube. Então, então, uma das primeiras coisas que eu faço primeiro é ter, né, um checklist de tudo, né, que eu, inclusive, faço em mapa mental. E eu também gosto, deixa eu só conferir aqui, porque no final eu vou responder a perguntas, dúvidas de quem postar lá no YouTube. Que engraçado. Onde que está? Ah, achei, tá aqui. Ah, então eu vou migrar essa tela para a tela daqui de cima, que é o meu monitor externo, assim eu consigo ver o retorno. Então, o que é muito importante, né? Toda vez que eu vou dar uma aula, uma palestra, um curso, né, em qualquer lugar, eu tenho como regra conhecer o espaço antecipadamente, né? Então, isso é algo que eu aprendi lá na época que eu era membro da Câmara Júnior, que hoje é padronizado como JCI, a Junior Chamber International, e eu fiz parte de uma equipe de instrutores de um seminário chamado The Japanese Mind Seminar. E a gente sempre chegava, né, com 2 horas de antecedência e deixava tudo, né, preparado, ensaiado. E eu aprendi isso daquela época. Então, por exemplo, Mimi tá aqui olhando para mim pedindo carinho. Ô, gata, agora é a hora da live. Então, eu criei, né, esse hábito, esse padrão de visitar as instalações sempre com antecedência. E o que aconteceu? Uma vez eu fazia, quem me ajudava a divulgar meus cursos era o Aras Duarte, certificado em Photoreading, né, hoje ele chama de leitura 4.0, e o Aras fazia o curso num hotel, acho que na Alameda Lorena, se não me engano é o nome da rua, lá nos Jardins, né, aqui em São Paulo. E então, como era a minha primeira vez, eu fui lá uma semana antes, conheci as instalações, como faz para chegar, qual que é a sala, ficava lá na cobertura, tudo. E o que acontece? No dia do curso, o curso era num domingo, e eu fiz a visita no sábado da semana anterior. Adivinha? Domingo, naquela região, tem feira livre. Meu pânico, porque assim, eu ia dirigindo, aí eu olhava, ai meu Deus, essa rua tem feira. Aí eu ia para o quarteirão seguinte, aqui ainda tem feira. Gente, eu não conseguia chegar no hotel, eu não conseguia dar a volta. Naquela época, né, não existia GPS ainda, então eu estava em pânico, né? Eu quase cheguei atrasada, porque eu fiquei perdida na região para conseguir desviar da feira livre para chegar, né, no hotel. Então, com isso, o que eu aprendi? Que a gente faz essa visita técnica, né? O ideal é uma semana antes, exatamente no mesmo dia da semana e no mesmo horário, para você ter essa noção, né? Porque, por exemplo, aqui em São Paulo, pelo menos a gente tem feira livre semanalmente, e assim, como fala, minha lição aprendida. E se o melhor cenário é que, além de você fazer essa visita técnica uma semana antes, se você puder chegar nas instalações no dia anterior e também deixar tudo pronto, né? O setup, né? Então, quando eu dou cursos assim corporativos em empresas,
Eu já dei muito, por exemplo, em hotéis, e aí eu ficava assim, hospedada no hotel, aí na noite anterior, né, depois que terminasse o último evento do hotel, eu deixava já tudo prontinho, todos os materiais, os kits de materiais nas mesas, o computador conectado no projetor, tudo testado, microfone, o som, né, tava tudo, né, pronto, né, para o dia do curso, para o dia do treinamento, né? E é claro, né, eu não deixava coisas de valor, né, coisas de valor, então eu carregava comigo, ficava no quarto, aí no dia seguinte, de manhã mais cedo, eu conectava tudo de novo e fazia os testes. Então, é claro, né, que quando é aqui na região de São Paulo, onde eu moro, ABC, né, essa grande São Paulo, eu consigo fazer todas essas visitas técnicas antecipadamente, mas às vezes eu vou, tem lugares assim que eu vou viajar para aquele lugar e dar o treinamento, então, tipo, a visita uma semana antes fica inviável, né, mas minimamente, né, 24 horas antes, preciso, em último caso, né, 2 horas antes, estar no local do evento, né, porque já teve situações que eu cheguei nas instalações e eu esqueci o cabo que conectava o meu tablet com o computador para poder projetar no telão. A sorte que era aqui nas instalações do Hiroshima Kenjinkai, na Rua Tamandaré, então deu tempo de eu voltar para casa, pegar o cabo e treinamento, ir lá para o local do curso. Então, esses detalhes aqui são fundamentais, né? E aí hoje eu quero compartilhar, como toda quarta-feira, que eu tenho feito desde março de 2021, aquelas, né? Quando você me vê olhando para o lado, é o meu planner, né? E aí eu falei assim, opa, desde março de 2021, toda semana, né, ininterruptamente eu tenho feito aqui essas lives toda quarta-feira, e na de hoje eu vou compartilhar minha tela aqui. Então, nessas visitas técnicas, né, o que que eu fiz? Aqui, deixa eu ver. Aqui, que engraçado. Aqui, achei. Então, uma pena que esse que eu encontrei está numa resolução baixa, né? Então, essa daqui foi uma palestra sobre mindfulness, né? Então, com a palestrante aqui, a Sônia, deixa eu colocar aqui, Beira Antônio, né, especialista aí em atenção plena, e esse daqui foi um evento em que eu fui convidada para dar uma palestra na Sodexo, e aí, para entender o esquema de como que funcionava, eu fui participar da palestra do mês anterior, né? Então, como todos os meses eles davam palestras para os funcionários no horário do almoço, então a palestra no mês anterior à minha foi essa sobre mindfulness. Então, eu fui aproveitar para conhecer as instalações, né? Aí, a hora que terminou essa apresentação, que eu fui fazer os testes com o meu tablet, né? Verificar aí, né? Como faz para chegar, se tudo se conecta. Então, aí eu aproveitei para fazer o mapa mental da palestra que eu estava assistindo, né? Então, ó, é mais um exemplo do que eu faço isso já há anos, né? E depois, no mês seguinte, é esse daqui que foi o meu plano de aula. Ele é feito nesse meu caderno, que ele tem, como fala, o tamanho de uma folha A5. E aí eu fotografei e reparem que hoje, né, eu já estou fazendo mapas mentais aí desde 1995, e desde o ano de 2000 eu me profissionalizei. Então, como eu já tenho aí muitas décadas de experiência, eu consigo montar esse plano de aula numa folha que eu diria pequena, né? Porque um A5 é metade de uma folha sulfite tradicional A4. E fazendo aqui à mão, né? Coisa que, imagine, há 2 décadas atrás, quando eu comecei a dar o curso, onde essa sequência, tudo isso que eu aprendi no curso de certificação de mapas mentais,
era muita coisa nova, e a sequência para eu não me perder nos conteúdos. Então, antes a folha que eu usava era tipo uma folha de flip chart enorme, que eu adorava, quando eu tinha, por exemplo, um palco, né, e a plateia assim lá na frente, que aí eu colocava essa folha no chão, né, para me guiar, e aí conforme eu ia falando, né, dando a palestra, isso que eu batia o olho no meu plano de aula e continuava a falar, e é claro, né, que a projeção também me ajudava a me guiar. Então, o que eu percebo assim, quando você é iniciante na técnica dos mapas mentais, você precisa de mais espaço, porque você, sabe aquela frase, para um bom entendedor, meia palavra basta? O inverso também é, como fala, se você conhece pouco sobre o assunto, você vai precisar de muitas palavras-chave. Por isso que o seu mapa mental vai precisar de um papel grande para você anotar tudo isso. Aí, conforme você vai ficando mais expert no assunto, você vai diminuindo e consegue fazer isso em folha de papel menor, que é um dos que eu vou mostrar aqui também, né? E esse daqui é o que eu uso para mim como guia, né? Então, eu tenho isso, por exemplo, na minha mesa, né, ou no púlpito, dependendo do local que eu estou dando a palestra ou a aula, mas para os participantes, o que eu fazia? Eu montava esse plano de aula no software, né, jogava, projetava no telão, e como impressão a cores acaba saindo, né, mais caro, sempre que eu era contratada para dessas palestras, nenhum cliente queria ficar imprimindo plano de aula colorido, porque isso aumentava o custo. Eu falei, não, tudo bem. Então a gente imprimia ele monocromático e fazia com que quem participasse da aula usasse as suas canetas coloridas para ir grifando, destacando, numerando e fazendo as suas anotações complementares, né? Porque quando você anota, você personaliza com as suas anotações, aquele material passa a ter valor para você, né? Então, quantas vezes eu já dei palestra em lugares que o plano de aula ficava lá, no assento, ficava lá no auditório, o pessoal nem levava embora. Inclusive, eu tive um caso, quer ver? Deixa eu... Aqui, ó, esse daqui também é semelhante, né? Qual que é a diferença? Que quando ele é impresso, o participante, ele consegue enxergar tudo, né? E aí, quando eu estou usando no software e projetando, todas essas sub-ramificações, esses detalhes, eles estão escondidos, né? O escopo, ele fica menor, né? E aí, conforme eu vou explicando, é que eu vou abrindo as ramificações e mostrando os detalhes. Essa daqui foi uma versão que eu até criei aqui, os QR Codes, né? Esses códigos em código de barra quadrado. Eu até testei, né? Esses de cá, esses três daqui não estão ativos, mas esse primeiro que fala da minha palestra online no meu canal do YouTube, eu acabei de testar antes da gente começar, e aí ele continua funcionando, ele realmente te direciona lá para essa minha palestra no YouTube, e eu vi que ela chegou a 56 mil visualizações agora, né? Então, se você já assistiu, gratidão pela visualização, e para quem deu like, então, mais gratidão ainda. Então, esse daqui foi uma evolução aí nesses planos de aula. Então, e aí, isso daqui, o que aconteceu? Eu dei palestra nesse evento, né, do Personal Organizer Brasil, falando sobre produtividade, comunicação e mapas mentais. Então, quando eu dei a primeira vez que eu dei a palestra, foi na primeira conferência, né, do primeiro Personal Organizer Brasil em 2014, né, e eu já fiz uma live falando dessa história, então não vou entrar em detalhes, mas foi a única palestra que eu dei naquele ano, porque no ano anterior, em 2013, eu tinha sido diagnosticada com câncer de mama, e aí eu passei o ano de 2014 me tratando.
E aí eu falei que eu não ia dar palestra, porque eu ia estar no meio da quimioterapia, mas no final eu acabei aceitando, né? Então, tinha lá, acho que 250, era um evento para 200 pessoas e tinha lá 250 participantes, e eu estava careca, super inchada por causa do tratamento de químio, e eu voltei a dar palestra nesse evento e agora? 2000 e lá vai tralalá, que aí eu já estava bem, saudável, tudo, e o evento já tomou uma outra proporção, né? Era gigantesco, né? Acho que mais de 1.000 pessoas, com certeza, e eram várias palestras acontecendo ao mesmo tempo, né? Uma plenária, né? Que era um auditório maior e tinha salas menores, então, ah, assim, né? Já tomou aí uma outra proporção. Não lembro exatamente que ano que foi, mas e aí o pessoal da organização falou assim, Liz, não, a gente não vai imprimir porque o plano de aula, né, porque acontece muito disso, né, das pessoas, a hora que vão limpar o salão, o pessoal deixa, né, eles não fazem. E aí eu fiquei pensando, meu Deus, como que eu vou fazer? Então, já sei, né, nada como ter desafios para fazer tico e teco aqui, trabalhar. Então, eu comecei a minha apresentação montando o plano de aula no tablet, né, desenhando e pedindo para todo mundo fazer comigo, né, e aí então foi projetado no telão, e aí foi, então, gente, começa aqui pelo tema central, mapas mentais, aí, ó, a abertura, e aí eu coloquei lá todos os tópicos principais, né, do nível 1 de informação, e aí ao longo da minha apresentação eu ia pedindo para todos os participantes anotando os detalhes, então eu não entrego mais, depois desse evento, ó, eu não entrego mais essa versão do plano de aula impresso, porque eu já convido todo mundo a montar o plano de aula, porque isso, inclusive, acelera o aprendizado dos participantes. Então, deixa eu só mostrar aqui. Eu tenho mais um mapa que eu separei. Cadê? Já sei. Eu acho que eu esqueci de fazer o download, mostrar aqui. Porque como ele é pequenininho, então eu falei, não, é melhor eu fotografar e mostrar para vocês, que senão aqui na tela acaba ficando muito pequeno. Aí, ó, eu fotografei pelo celular e esqueci de deixar aberto para vocês olharem. Então, aqui vai aqui vai o 2 e esse daqui o 3. Isso, então, a sequência na realidade deixa eu mostrar para vocês, porque ele é pequeno, né? Aqui, ó. Então, repare, lembra que eu comentei que eu tenho aqui, né, os meus planos de aula em cadernos de tamanho A5, aí esse daqui já é menorzinho. Então, repare, aí conforme essa habilidade vai melhorando, você consegue usar espaços menores. Deixa eu ver, será que você consegue adivinhar que cliente, qual cliente que eu estou falando? Deixa eu ver aqui no retorno se eu consigo ver. Aí digita para mim, aqui no bate-papo, se você consegue adivinhar que cliente é esse. Porque o que eu comento? Não tem necessidade de fazer um curso de desenho para fazer mapas mentais, mas é importante ter um mínimo de traços que represente essa informação. Então, vamos compartilhar a tela novamente. Aqui. E deixa eu ver esse de cá. Aqui, isso. Então, esse cliente é muito um querido, né? O Alex Magalhães, ele veio fazer o curso comigo na versão presencial, na época, né? Antigamente, imagina, olha, isso aqui é de 2009. Então, por isso que eu gosto de colocar as datas no mapa mental, para que eu possa ter uma referência. Então, como é fevereiro de 2009, eu acredito que ele
deva ter feito o curso comigo, então, em 2008. E o curso, né, com 2 dias de duração, era um final de semana, presencial, né, naquela época, que a gente está gravando aqui durante a pandemia, e aí hoje tudo é online. E ele achou assim, que era muita informação ao mesmo tempo, então ele falou assim, não, Liz, eu vou fazer o primeiro dia nessa turma, e aí quando você tem uma turma seguinte, eu faço o segundo dia nessa outra turma. E quando ele me levou para a TV Globo, né, ele na época era um dos diretores lá das TVs afiliadas, ele falou, em vez de dar o curso, né, porque aí o que foi contratado foi um dia de curso, que a gente chama de 8 horas de carga horária, né, que normalmente é das 9 às 18. E aí ele falou assim, não, em vez de dar o curso um dia todo, eu acho importante que o pessoal durma com esse conteúdo. Então, Liz, você pode dar o treinamento uma tarde e uma manhã? Nunca fiz isso, mas claro, o cliente que manda, né? E aí, esse daqui foi o conteúdo da primeira tarde, e aí repare que, ó, eu tinha programado alguns exercícios que não deu tempo de fazer, né? Então, aqui, o que eu fiz tcharam, aqui, o que eu fiz, né, naquela noite? Um rápido brainstorm, né? Então, eu vou mostrar para vocês, né? Desse lado do papel, e aí eu passei a limpo do lado de cá, né? Então, com tudo que eu achei que tinha que ter nas 4 horas seguintes, né? No dia seguinte, na manhã seguinte. E, ok, não tá no... Tira aqui. Isso. Não, esse aqui foi do primeiro dia. Aqui, ó, esse aqui é do segundo dia, né? Então, no dia seguinte, aí o que eu tenho como hábito, né? Usar o sentido horário, começando a 1 hora. E aí, porque de maneira que cada um dos módulos estejam assim na sequência. Só que, por mais que você se prepare, planeje, nem sempre as coisas saem conforme planejado. Então, hora que terminou, o que eu fiz? Eu numerei essa sequência em que cada uma das atividades aconteceram. Então, dá uma olhada. 1, 2, 3, 4. Aí, a atividade 5 veio para cá. Aí, o 6, 7, o 8, o 9 e o que não deu tempo de fazer, né? Então, se eu viesse a retomar, né, dar continuidade ao treinamento para essa turma, eu já sabia o que eles tiveram, né, e o que eles não tiveram, e a partir de onde que eu devo prosseguir, que eu devo continuar. Por isso que, por exemplo, esse, né, apesar de ter lá a projeção com o mapa mental, com toda a minha apresentação, né, o meu plano de aula, esse bloquinho de papel, ele ficava aqui na minha mesa, na minha frente, porque quando você está mostrando no... Quando a gente está com a projeção, você acaba não tendo a visão do todo, né, de todos os detalhes. Por isso que quando eu tenho o mapa mental, eu já fico com essa clareza da visão do todo mais fácil, né? Eu já, há mais de 2 décadas, eu não uso mais apresentação em PowerPoint. Isso, para mim, é algo que eu aboli, né, há 2 décadas, porque o que acontece? Não... O grande drama de uma apresentação tradicional linear é que o que acontece? Quem está assistindo, ele fica com aquele, como se diz, tipo um tapa-olho de cavalo, que só consegue ver aquele slide que você está mostrando. E aí a pessoa que está na plateia fica pensando, puxa, eu tenho uma dúvida, eu não sei se você vai falar disso agora, se eu posso falar isso nesse momento, ou você vai abordar lá na frente, né? Porque o que acontece? Somente o palestrante é que vai ter a visão do todo, né? Então, quem está na plateia fica com aquele
tapa-olho, assim, guiado com uma visão muito microscópica da apresentação, né? Deixa eu aproveitar e compartilhar com vocês também essa daqui. Porque aqueles planos de aula que eu mostrei para você, da forma monocromática, né? Originalmente, lá na projeção, no telão, ele é todo colorido, né? E aí, conforme eu vou fazendo a minha apresentação, eu vou abrindo cada uma dessas ramificações. E assim eu vou detalhando conteúdo por conteúdo. Então, isso é o que você vê naquela minha palestra no canal do YouTube. E o que eu posso fazer? Conforme o tema já foi, o tópico já foi abordado, aí eu vou fechando. Eu vou explicando e vou fechando, né? Repare que se eu tiver pouco tempo, eu não entro nos detalhes. Tá vendo que aqui eu tenho uma bolinha? Isso significa que aqui eu tenho um monte de informações para detalhar. Mas se o tempo tiver apertado, eu não vou enveredar, né, para esses detalhes. E o que acontece? Se você está usando na forma tradicional linear, fica um slide depois do outro, você não consegue se adaptar à mudança de carga horária repentina, né? Que por acaso no Brasil isso nunca acontece, né? Então, por isso que quando você tem um mapa mental, mesmo durante a apresentação, você pode adaptar o seu plano de aula e limitar o seu conteúdo, em vez de, como fala, aquelas situações de que não dá para você se adaptar na forma tradicional, linear. Então, por isso que, o que eu fiz? Esse é um software que eu posso duplicar o mapa, né? E aí, o que eu fiz para montar aquele plano de aula que antigamente eu entregava monocromático? Eu simplesmente tirava todas as imagens e as cores também. E gerava um arquivo monocromático para ser impresso, né? Então, sempre que tem aqui os detalhes, a bolinha é onde a gente tem, ó, conteúdo a explorar e que, se não tiver tempo, a gente simplesmente recolhe e diminui aqui o escopo, o conteúdo. Então, qual que é a grande vantagem de um professor usar um plano de aula em mapa mental? Normalmente, quem é professor, quem é palestrante, tem muito conteúdo. Aí uma ideia lembra outra, que lembra outra, que lembra outra. E aí o que acontece? Acaba extrapolando o tempo, né? E aí quem vai se apresentar depois acaba sendo prejudicado, ou o evento como um todo acaba terminando bem depois do horário previsto, né? Algumas semanas atrás, isso, mês passado, porque mês passado foi agosto, comemorou 2 anos, né, de eu dar a palestra num evento chamado Uma Palestra, Uma Missão, da KLA, que trabalha apenas com educação corporativa. E lá foram 12 palestrantes, né, um dia inteiro, foi, acho que das 8 às 8, ou passou das 8, foi assim, imagine, um dia inteiro de evento. Então, se cada palestrante atrasar 5 minutinhos que seja, nossa, isso vai, como fala, como fala, é uma bola de neve que vai atrapalhar a programação do evento como um todo, né? Por outro lado, eu já contei aqui em vídeo passado que o inverso também a gente consegue fazer, né? De você ter um conteúdo reduzido e expandir, né? Então, na época que eu morei na Venezuela, nós trouxemos aqui uma consultora, uma palestrante brasileira que eu amo de paixão, a Karen Yoshida, que é minha mestre aí, minha mentora, e foi muito engraçado, porque a hora que ela chegou na Venezuela, ela viu o material de divulgação, ué, das 9 às 18, como assim? A minha palestra tem 3 horas de duração. Karen, a gente já vendeu 8 horas de conteúdo. Então, literalmente, né, de um dia para outro, a gente, né, ajudou ela a
estruturar nos mapas, no mapa mental e expandir, aprofundar, detalhar cada um dos conteúdos que ela já costumava ministrar. E ela falou, não é que dá para falar até 2 dias sobre o assunto? Eu falei assim, então a gente só vendeu 1 dia, então, né, só até 8 horas de carga horária vai ser o suficiente. Por isso que montar um plano de aula em mapa mental é estratégico para você trabalhar conteúdo com carga horária. E essa flexibilidade de você expandir o conteúdo, abordar mais assuntos, aprofundar durante mais tempo, e da mesma coisa, diminuir se você tem pouco tempo, né? Então fica aqui a minha dica, né? E recomendação para que você monte os seus planos de aula em mapas mentais, porque isso vai te manter o foco, né? Aquela ideia que uma ideia puxa a outra e daqui a pouco fica, por que estava falando disso? Espera aí, gente, volta. E antes disso, a gente falou que volta, então esse formato do mapa te ajuda a manter o foco, né? E de não sair divagando, né? Não confundir a sequência lógica, pedagógica do conteúdo, porque às vezes conforme vai apresentando, vai, volta, lembra disso, daquilo. Ah, nossa, então, assim, é angustiante quando quem está na plateia, né, assiste uma aula, uma apresentação, em que o palestrante, o professor, não concatenou muito bem essas ideias antes de falar. Porque aí fica, né, avança para um tópico seguinte e volta dos tópicos anteriores e vai e volta e acaba ficando confuso. Então, para você não deixar escapar nenhuma dessas ideias, hora que você monta o seu plano de aula em mapa mental, nossa, né, a sua aula, a sua palestra, né, o seu treinamento, ele flui de maneira incrível. E essa também é uma dica incrível para quem gera conteúdo na internet, porque sejam lives, né, as pessoas acabam também se perdendo nessas informações. Então, você pode montar esse plano de aula e colocar aqui, sabe, atrás da câmera ou do celular. Então, eu tenho uma aluna que é advogada, a Natasha Cima, que ano passado, sim, acho que foi ano passado, em 2000, nós gravamos um vídeo sobre mapas mentais, sobre compliance, né, sobre a lei antissuborno, e ela adorou o trabalho que nós fizemos e se inscreveu, veio fazer o curso de mapas mentais. E ela comentou, Liz, eu não, né, na época ela não sabia editar vídeo, então quando ela gerava conteúdo, né, para as redes sociais, ela gravava o vídeo, assim, dezenas de vezes, porque como ela não sabia editar, o vídeo tinha que sair do começo ao fim perfeito, né, porque era daquele jeito que ia subir para as redes sociais. Então, o que ela começou a fazer? Montar esse plano, né, do roteiro do conteúdo dela e colocava aqui, né, atrás do celular. Então, já pegava a folha, né, tinha assim, tipo, a marca do celular, né, porque assim, aquela parte da página ia ficar atrás do aparelho, e ao redor, então, ela tinha todo o roteiro, a sequência do que ia falar. Eu falei assim, Liz, eu gravo e na primeira já fico satisfeita, não preciso ficar regravando zilhões de vezes, né? Teve uma outra vez que chegou a gravar 2 vezes, mas não passa disso. Ela falou, Liz, né? Ela me agradecendo, porque como aquilo, sabe, aumentou a produtividade dela e desestressou esse negócio de gravar vídeos. Então, fica a dica para você usar aqui os mapas mentais nos seus planos de aula, nos seus roteiros de conteúdos, e quem quiser aprender mais, vem fazer inscrição. Eu estou com turma aberta do curso online de mapas mentais, vou deixar o link aqui na descrição do vídeo, e todo esse conteúdo que eu gravo, né, às quartas-feiras, ele fica disponível, né, gratuito durante uma semana. Depois disso, ele sai da visibilidade pública e fica disponível apenas na comunidade.
Então, se você quiser ter acesso, né, a todos esses vídeos que eu tenho gravado, né, semanalmente, e dos workshops e mini workshops que eu venho ministrando, é só fazer parte da minha comunidade, que inclusive nós estamos com inscrições abertas também para o workshop de como estudar inglês através da técnica dos mapas mentais. E aí, como tem gente de diferentes níveis de conhecimento, né, básico, intermediário, avançado, para aqueles que são avançados, eu também, todo mês, né, desde, como eu comecei esses workshops em maio, aí em abril, eu comecei em maio não, né, então se eu fiz em maio, então foi em junho eu comecei também as lives internacionais. Então no mês de junho a minha convidada foi a Rosário Peniche, que é a TBLI, a Tony Buzan License Instructor do México. Então ela é uma instrutora certificada em mapas mentais como eu, e é outra apaixonada pela técnica, e ela dá aula no México, tanto é que a gente estava discutindo, né? E aí, vamos fazer a live em que idioma, né? Em português, em inglês, em espanhol. Aí ela falou, puxa, que o português dela não era bom o suficiente para a gente fazer a live, né? E como eu também morei na Venezuela, né? Já estudei espanhol, também sou fluente no idioma, mas assim, por enquanto eu estou focando no inglês, eu falei, ai, Rosário, vamos fazer inglês? Você se importa? Então, a primeira live foi com a Rosário, né, para a gente treinar o inglês, para quem estiver aí nesse nível avançado. A live do mês seguinte, em julho, foi com a Samira, da França. Então, a Samira ainda não é uma instrutora certificada, mas ela é uma, sabe, mapeadora mental, aí ela é uma mind mapper incrível, porque é aquilo, né, águia reconhece águia, então na internet, né, eu sigo, né, a hashtag mind mapping, só que raríssimas vezes eu consigo encontrar alguém que realmente sabe fazer um mapa mental. Então, a internet como papel aceita qualquer coisa e as pessoas fazem anotações visuais e chamam de mapa mental. Né? Então, quando eu encontrei a Samira, eu falei, nossa, você sabe fazer mapa mental. E aí, então, a Samira, a família dela vem do Marrocos, e ela nasceu e cresceu na França, em Paris, e então, mês de julho foi com a Samira, também, né, a live em inglês, e no mês de agosto, a live foi com a Shubra Mukherjee, eu ainda estou aprendendo sobre o sobrenome da Shubra, que é a Tony Buzan License Instructor na Índia. Então, foi muito legal. Nossa, eu estou amando. Todo mês eu tenho convidado instrutores, né, de diferentes partes do mundo. Nesse mês de setembro, a minha convidada é dos Estados Unidos. Então, teremos aí live. Enquanto isso, vamos aí aprender a estudar inglês através dos mapas mentais no workshop. Então, você também pode se inscrever nesse workshop, e é claro, né, para os meus membros da comunidade, esses workshops todos já estão inclusos nessa anuidade. Então, conte comigo para ser a sua facilitadora, para dominar a técnica dos mapas mentais, e tenho muito para compartilhar. Se puder, curtir o vídeo, clicar aqui para se inscrever no canal, ativar os sininhos, e compartilhar, né, com pessoas que você acredita que vão poder se beneficiar desse conhecimento, né? Aqui nos comentários também, adoraria saber se você já experimentou montar um plano de aula em mapa mental, ou se você vai colocar em prática. Conta para mim aqui nos comentários. E até a próxima quarta-feira. Meu nome é Liz Kimura, especialista em mapas mentais desde o ano de 2000, compartilhando aqui esses meus 26 anos de experiência toda quarta às 15. Até a quarta que vem. Tchau, tchau!